Giovanni, tem uma curiosidade. Qual que foi o faturamento da sua empresa acumulado? Estamos chegando nos 8 dígitos, ali perto dos 10 milhões. Cara, incrível. Há quanto tempo você começou? Eu comecei em 2021. Cara, super recente. Até 2021 eu era advogado frustrado, que me matava de trabalhar, ganhava pouco, odiava o trabalho. E aí em 2021 resolvi empreender com a minha paixão, que é a comunicação oratória. Caramba. E de 21 para 25 aconteceram umas coisas muito loucas, que daí a gente conversa aí com o pessoal. Cara, incrível. E ó, só para o pessoal ter dimensão e o tamanho que é o Giovanni hoje no mercado brasileiro, quanto custa hoje uma mentoria individual contigo para qualquer pessoa melhorar a comunicação? Então, 25 mil dólares, se a pessoa for pagar em dólar, mais 150 mil reais, o que a galera paga para ter um acompanhamento mais longo comigo. E a gente tem também muita consultoria de palestras. Por exemplo, nossa, eu quero fazer uma palestra incrível, a melhor do mundo, vender até por 6 dígitos 1 hora de palestra. Essa consultoria é 50k, a gente atende bastante players do mercado reconhecidos. Incrível, a gente já vai entrar na história dele, mas um ponto bem importante, você que é empreendedor, quer empreender, comunicação, persuasão é tudo. Eu sempre falo que mudou minha vida foram as vendas, e o que está por trás das vendas é comunicação, é persuasão. Então você que é empreendedor, fica ligado nesse episódio, com um episódio especial para você se tornar muito mais influente e chegar mais vezes ao sim, aonde é que você estiver, seja com o seu produto ou serviço, ou você como profissional de carreira. E a gente fez uma live juntos, lembra? Fizemos. Nossa, 2024, pessoal. Eu e o Wendel fizemos uma live de lançamento de um curso de oratória. É isso aí. Lá na sede do Geração de Valor, em Curitiba. Foi legal. Ó, mas foi intimidador. Aquele dia foi especial. Tá do lado do professor, literalmente. O cara deu aula lá. O Pauleira. Gente, tem algo muito especial que o Giovanni preparou para esse episódio de hoje. Eu vou pegar aqui. Ele acabou de receber a revista que ele é capa. E ele não abriu ainda, ele não viu ainda o resultado final, então ele vai fazer um unboxing aqui ao vivo ou nesse episódio. Sabe quando lá no Monstros S.A., o Michael Wazowski, no fim do filme, ele recebe a caixa com a revista dele? Então, é a primeira vez que eu vou receber uma revista que eu tô na capa, daí eu quero ter um momento Michael Wazowski que eu guardei pra esse episódio. Bom, e a gente vai deixar pro final. Inclusive, não esquece de se inscrever aqui no canal, que pra nós é super importante pra gente correr atrás da meta combinada com o Flávio Augusto dos 100 mil primeiros inscritos no canal. O que o Flávio Augusto vai dar pro 100 mil primeiro? Combinado com o Flávio Augusto? A gente combinou. Tem uma meta com ele. Batendo a meta em julho, a gente vai até ele no Alphaville. 1 milhão jogar Minecraft com o Flávio Augusto? É isso aí. Ilon, posso? Muito bom. Ajuda. Vai ser massa, Flávio Augusto. A gente vai fazer algo diferente, vai trazer o Flávio Augusto jogando Minecraft é muito bom. Eu aposto que ele vai ter várias ideias de negócio. Giovanni, como é que você começou? Aliás, eu tenho curiosidade para entender teu ponto de virada de advogado para viver do digital. Como é que foi essa transição? Vamos lá. Durante a minha trajetória, eu estudei mais oratória que direito. Então, o que aconteceu? Em 2010, eu era um nerd antissocial. Eu era uma pessoa que não falava bem, era tímido, não tinha amigos, nunca tinha nem beijado na boca, sofria bullying. Eu era aquela pessoa extremamente fechada, até desagradável. Realmente não tinha tato social. Eu era infeliz mesmo, eu não sorria muito. E aí eu destravei no teatro. Eu entrei no teatro, um grupo de teatro da escola, 2 aninhos lá, e de repente eu perdi medo de palco, fiquei mais espontâneo, mais leve, mais comunicativo, e minha vida melhorou muito, da água pro vinho. De repente eu tinha amigos, eu tinha uma namorada, eu era capitão do time de basquete, então caramba, minha vida começou a ficar mais legal. Legal. E aí eu fui picado pelo bichinho da oratória. Eu fiquei viciado em estudar oratória. Porque assim, hoje eu sei que é Deus. Então Deus colocou esse insight na minha cabeça lá atrás, que é o seguinte, é meio louco isso. Eu creio. Olha só, mas olha isso. Vê se você já viu alguém falando sobre isso. Se eu me tornar bom no que falar e no como falar, eu vou ser imbatível. E foi por isso que eu dediquei anos para estudar. Anota essa, pessoal. Anota essa. É poderosa, hein? Por isso que eu dediquei anos para estudar o que falar, que é o debate competitivo, a argumentação, pensamento crítico. É um esporte que eu fiquei 6 anos. Acabei ganhando mais de 20 prêmios em 3 línguas. Virei juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debates em espanhol. Até hoje um brasileiro não fez isso. Trouxe os primeiros títulos de debate em espanhol pro Brasil. Então assim, eu curti muito esse mundo de debate competitivo. Quero o que falar. Eu tenho que ter ideias, eu tenho que ter um raciocínio lógico. E o como falar, que é oratória. E aí que eu comecei a fazer mais de 10 cursos de oratória como aluno. Você conhece alguém que não trabalha com oratória e fez mais de 10 cursos de oratória? Não, eu quero fazer. Não tem gente que não fez 1, não fez 2. Aliás, a maioria, infelizmente, não fez nenhum ainda, né? Tem que fazer o da Conca. Tem que fazer o da Conca, tem que fazer o Giovanni, tem que mergulhar nessa habilidade. Eu era estudante de direito, eu fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Eu era viciado em estudar oratória, não fazia sentido. Giovanni, você ia lá pra copiar o método dos outros pra lançar o seu curso? Não, eu queria ser advogado. Só que eu sabia que comunicação é basicamente um superpoder. Quanto mais você aprende, mais longe você vai. Daí eu fiz mais 10 cursos de oratória como aluno. Fiz Toastmasters, que é um clube de treinar oratória. Quando eu
colaborei lá em Portugal, é uma organização internacional. Acabei virando bicampeão brasileiro de oratória. E fui ganhando esse know-how, eis que em 2021, um pequeno parênteses, 2020 me formo. Tem até a medalhinha aqui de quando eu me formei na UFRN, numa federal, no curso de Direito, como melhor aluno da turma. Então, muito legal. Só que nessa época, eu ganhava, passei ali 4 anos da minha vida ganhando R$1.000 por mês como estagiário. E aí, quando eu finalmente me formei, peguei a carteira da OAB, melhor aluno da turma, intercâmbio na Europa, olha esse currículo. Eu falei assim, cara, eu vou ser o Harvey Specter da vida real. Eu vou viver os Sults da vida real. Eu achei que eu ia arrasar. O mercado de trabalho vai me amar. Vai te valorizar. Eis que o escritório que eu estagiava olhou no meu olho, colocou a mão no meu ombro e falou: Giovanni, agora você não é mais estagiário, agora você é advogado. E você merece receber de modo condizente com a sua profissão. O que você... Ele já sabe o que está por vir. Eu sou advogado por formação, então eu já sei o que está por vir. Junto. Aí eu recebi um aumento. Eu comecei a receber R$1.500. Bom, E eu olhei pro meu currículo, eu olhei pros R$1.500 e falei, não, algo de errado não está certo. E eu era muito ambicioso. Eu falava assim, peraí, eu quero estudar em Oxford. Até hoje eu tenho esse sonho, estudar em Oxford e em Harvard. Eu vou realizar. Eu vi até que o Joseph foi lá Harvard, no OPM. Então, Joseph, meu sócio, gente. e aí o que acontece? Não, eu vou ganhar o mundo, só que eu me formei em fevereiro de 2020. Em março de 2020, uma coisa muito interessante aconteceu no mundo. E aí, nossa, morreu todos os velhos da Itália, não tinha mais velho na Itália. Começou a chegar no Brasil a pandemia. E aí eu falei, não, peraí, não dá pra viajar, não dá pra fazer nada. Deixa eu contar as minhas bênçãos e ficar aqui em Natal, né? Morei 15 anos em Natal, Rio Grande do Norte. Uau. Foi um momento interessante porque aconteceu aquilo que a gente tava conversando nos bastidores, que foi nessa pandemia que eu comecei a ter uma segunda fonte de renda, que é a primeira dica que eu dou pra todo mundo. Pelo amor de Deus, gente. Tenha, no mínimo, 2 fontes de renda. Por quê? Porque se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. E meu pai, ele, durante 10 anos, ele pulou de mais de 10 empregos. E eu sou uma pessoa que convivi com muito desemprego na família. Desemprego. Escassez, problemas. E depois eu entendi, caramba, se tivesse 2 fontes de renda, não ia ter desemprego. E aí eu desbloqueei isso ali. Caramba, peraí. Aí eu comecei a ser professor de debates e oratória para crianças chinesas em inglês. Caramba, isso em 2020. 2020, uma empresa da China. Olha que Teve loucura. outra do Canadá também que me Como é que contratou. eles te encontraram? Facebook. Então tinha um grupo, porque eu fiz esse esporte chamado debate competitivo, né? Tinha um grupo Tá. com Você tava competidores do mundo inteiro. E daí a empresa jogou lá. Pessoal, estamos precisando de debatedores. E inclusive eu quase não fui. Porque eu falei assim, tá, por que eles vão me querer? Tem gente de Harvard, que é a melhor equipe de debate do mundo, de Oxford, que foi onde nasceu o debate competitivo. Os caras falam inglês nativamente, ganharam campeonatos mais importantes que os meus. Por que eles vão me contratar? Eu quase me sabotei. Aí eu fui. Não, quer saber de uma? Me inscrevi. Aí, a internet de onde eu morava era muito ruim. Não era fibra ótica. A internet ruim. Aí tinha infiltração na parede. Aí eu cobri, coloquei uma bandeira do Brasil pra disfarçar a infiltração. Aí a webcam, eu não tinha webcam, a webcam era do notebook, só que não era um Mac. Era um, sei lá, CCE, sei lá, uma marca muito ruim. Do nada, nas ações da CCE. Aí, cara, eu só sei que a internet não tava boa, o cenário não tava bom, a imagem não tava boa. Os caras fizeram entrevista comigo, gostaram de mim. Falaram, Giovanni, você vai fazer uma aula teste. Uau. Aí, eu nunca tinha ensinado crianças, muito menos em inglês. Aí, o que eu fiz? Fui lá no YouTube, como dar aula pra criança. Aí, eu comecei a maratonar um monte de vídeo. É assim, tem que ser mais animado, tem que ser interativo, tem que sorrir, legal. tem que falar com energia, tem que fazer piada. Quando eu já fazia, colocava... Era um baita desafio pra criança em inglês. Eu colocava E pra um crianças plano, chinesas. colocava um plano de fundo do Star Wars, que era tipo uma nave, como se eu estivesse no cockpit da nave. Que legal. E eu tinha um segundo fundo, que era uma explosão. E daí, o meu fundo, eu falava assim... Tá na internet isso? Não era das aulas que eu dava. Eu falava assim, sabe o que acontece se eu tocar esse botão aqui? As crianças o quê? Aí eu tocava o botão e trocava o fundo pra explosão. Droga, explodiu na nave! As crianças adoravam. E aí, eu fui desenvolvendo essa habilidade. Foi quando eu comecei a ganhar R$5.000 por mês, trabalhando 1 hora por semana. E daí eu olhei assim, peraí, R$1.500 por mês como advogado, trabalhando 8 horas por dia. 5 mil trabalhando 1 hora por dia, ainda com uma coisa que eu gosto mais. Isso aqui tá legal. E essa primeira fonte de renda não está compensando. Daí o que eu fiz? Vou mandar currículo pra São Paulo, pra me desafiar. Comecei a mandar currículo pra São Paulo. Isso foi em fevereiro de 2021. Mandei currículo. 1 semana depois, eu já tinha sido contratado, ganhando 3 vezes o que eu ganhava. Então eu vi que... Não, 4 vezes. Eu vi que realmente eu tava me subvalorizando. Fui contratado. Na semana seguinte, eu já estava morando em São Paulo, então foi tudo muito rápido. E aí, cheguei aqui e falei, nossa, eu vou arrasar. Não durei 3 meses. Caramba, cara. Você que é advogado também, eu tiro o chapéu pra quem é advogado em São Paulo. Eu tiro o chapéu, porque não é vida. Vamos lá, quando eu morava em Natal, tem um negócio na advocacia chamado prazo.
que é um documento jurídico que você tem que colocar no processo até tal data. Então isso é um prazo. Você não pode perder o prazo de jeito nenhum, senão tudo acaba. Lá em Natal, digamos que eu fazia um prazo a cada 2 dias, uma coisa tranquila. Aqui em São Paulo, eu tinha que fazer 2 prazos por dia, mais reunião com a equipe, mais reunião com o cliente, mais ir para audiência, mais me preparar para prazos complexos que vão vir. Então, esse aqui vai ter que pedir pro cliente produzir essa prova, não sei o quê. Então tem que ter esse pensamento lá no futuro. E no fim do dia, eu ainda tinha que fazer uma coisa do capeta que se chama timesheet. Que eu não sei se você já fez isso aí. Já. Meu amigo, eu tinha que chegar no fim do dia e digitar assim, ó. Das 14 horas às 14h15, eu pesquisei jurisprudência para o cliente tal, no caso tal. Das 14h15 às 14h30, eu fiz... Meu amigo, isso não era vida. Eu passei por isso também. Comecei a entrar em depressão. Comecei a ficar com ansiedade. Eu comecei a... Você tá rindo da minha desgraça, tô adorando. Comecei a perder cabelo. Então, recentemente eu fiz transplante capilar. Foi nessa época que eu comecei a perder cabelo. Caramba, que loucura. Cara, 3 meses, assim, tensos. Sabe o que mais me machucava? Parecia só eu reclamava da carga de trabalho. Os outros advogados, eles eram formados na Mackenzie. Cara, pra todo mundo era normal. E eu falava, cara, eu devo ser um caipira, né? Porque eu fui o melhor online Natal e eu tô achando horrível isso aqui. Mas porque não era meu propósito, não era minha vocação. Perfeito. E aí eu tava ali, cara, que porra é essa? Só que, quando a gente entra em movimento, as coisas acontecem. E quando você muda de lugar, em especial, parece que o ambiente novo, ele te dá esse gás pra você tirar novos projetos do papel. Eis que eu me mudei em março de 2021 pra São Paulo, em abril de 21, ainda sendo advogado. Eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou tirar um projeto do papel. Uma coisa que eu não contei é que em 2016, quando eu morei em Coimbra, fiz um intercâmbio lá de 1 ano, eu comecei a ensinar oratória. E olha só que louco. Eu fui lá, fiz um curso de oratória. Eu era estudante, gente. Olha como eu vendi o curso. Quantos anos você tinha? 21, talvez. 21 anos. Eu falava assim, eu sou campeão de debates, porque eu tinha ganhado o campeonato Potiguar de debates no Rio Grande do Norte no ano anterior. Então, sou campeão de debates, tenho experiência de 2 anos de teatro, do ensino médio, mas não falava isso, né? 2 anos de teatro. E acadêmico de Direito da Universidade de Coimbra. Tava no meio do curso. Simplesmente com essas 3 linhas, eu comecei a ofertar um curso de oratória. No começo era muito barato, era coisa de 5 euros. Vamos dizer que é 25 reais. Bem baratinho. Cara, do nada, bom, curso de oratória, dane-se. Eu vou começar a divulgar isso aí. Lotou em 24 horas. Uau, que legal. Aí eu falei, tem algo aqui. Aí eu fiz outra edição. Que legal. Aí eu fiz outra edição. Que legal. Aí eu estendi meu intercâmbio com dinheiro que eu não tinha, contando do que eu ia ganhar vendendo curso de oratória no semestre seguinte. Caramba. Foi a primeira loucura que eu fiz e foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. Foi com oratória em 2016. Só que quando eu voltei pra Natal... Mas como é que veio essa ideia de dar aula? Foi pedido? Surgiu uma Do oportunidade? Do nada? Do nada, né? Deus, universo. Cara, essa história é muito louca. Foi assim. Recém-chegado em Coimbra, eu tava lá dividindo apartamento com outros brasileiros e a gente teve uma ideia. Vamos assistir um jogo de futebol da Acadêmica de Coimbra, que é um time de futebol que já foi melhor. Hoje ele é ruinzinho lá. Mas vamos lá no estádio, né? Saímos. Pra que lado é o estádio? Não sabemos pra que lado é o estádio. E aí a gente falou, vamos entrar no primeiro prédio que tá iluminado pra pedir informação? Vamos. Eis que eu entro lá no primeiro prédio, o camarada vira pra mim e fala, tudo bem, meu nome é fulano, sou presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, acabou de começar a minha gestão, como você pode ver, a gente tem um espaço bem legal e qualquer projeto, qualquer coisa, curso que você quiser dar, você pode dar. Uau. Aí eu falei, cara, do nada, isso sim, absolutamente do nada. No ano anterior, eu tinha dado um curso de oratória gratuito na Feira de Ciências lá da faculdade. Eu, vou dar um workshop de oratória, só, de graça, só porque sim. Que legal. Eu falei, eu tenho um curso de oratória pra dar, vamos fazer? Vamos. Saí do prédio, fui lá, assisti o jogo, que legal. Voltei para um apartamento. Na mesma noite, eu redigi como é que seria o projeto, o conteúdo, a carga horária, o público-alvo, redigi o projeto desse curso, mandei, o cara aprovou, fiz a arte, eu mesmo, gente, a arte e tudo. No começo a gente tinha tudo, né? Designer, copywriter, tudo. Importante tá fazendo. Aí eu fiz a artezinha, lotou em 24 horas. Nos últimos cursos que eu tava fazendo lá em Coimbra, chegou a custar 20 euros, então era uma coisa assim, 90 reais, sei lá. Aí que era mais legal. Tinha doutor português assistindo aula. Eu era um estudante intercambista brasileiro e tinha português com doutorado assistindo. Eu não entendi. O universo me dando a pista. Olha é isso, tá? Caminho. É esse o caminho, você tá vendo? Eu não. Sabe a recusa do chamado na Jornada do Herói? Quando eu voltei em 2017 pro Brasil, não, isso aí foi um devaneio, isso aí foi uma brincadeira. Meu negócio mesmo é ser advogado. Então, em 2017 a 21, fiquei, advogado. Só que ganhei muitos prêmios e tudo mais. Eis que em abril de 21, vou tirar um projeto do papel. Eu já dei curso de oratória antes, tive aquele sucesso em Coimbra. E se eu simplesmente fazer isso online? Porque todo mundo fizer isso online. Tá todo mundo fazendo isso. E aí, eu abri meu perfil, fiz o meu primeiro Reels, meu primeiro carrossel, fiz minha primeira live, fiz meu primeiro lançamento, fiz meu primeiro pitch e, por incrível que pareça, deu certo. Foi um lançamento feito 100% no orgânico. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia nem que existia tráfego pago. Eu consegui colocar 100 pessoas no Zoom, fiz um pitch e 10 compraram. Com a taxa de conversão normal, ali, 10%. E eu vendi 10 a 9,7. Aí eu fiz perto de R$1.000, sendo que eu paguei 2.000 pra designer fazer as artes. Então saiu prejuízo. Só que, isso foi em abril de 21. Eu gostei de fazer. Eu olhei assim e falei, peraí. Tem uma oportunidade aí. Isso aqui tem potencial.
exponencial. Porque eu vendi 10,97. Mas se eu vendo 10 a 997, 10 mil. 100 a 997, 100 mil. 1000 a 997, 1 milhão. Aí eu fui fazendo esses cálculos. Todo mundo faz, né? Caneta digital. Gente. Quem nunca, né? Quem nunca fez esses cálculos, né? Aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou meter o louco. E aí foi a decisão, assim, mais difícil que eu já tomei na minha vida. Sair da profissão como preparei durante tantos anos. Cara, imagina, melhor aluno, intercâmbio na Europa. Experiência de anos em estágio e tudo mais. Pra mergulhar de cabeça nesse meu sonho do digital. Legal. O que me ajudou foi que eu tinha o trabalho de debates. Então, eu trabalhava 1 hora por dia no de debates e pagava as contas. Então, é uma outra dica que eu dou. Falei que é pra você ter mais de uma fonte de renda. Perceba que o Instagram, eu fui indo atrás de uma terceira fonte de renda. Então, 8 horas por dia eu era advogado, 1 hora por dia eu era professor de debates e mais 1 hora por dia, então 10 horas de trabalho. E o fim de semana, digital. Eu fui aqui. Só que esse aqui eu vi potencial, aí eu saí dessa fonte, enquanto essa pagava as contas. Nossa, tô quase mostrando o dedo do meio, né? Pagando. Mas porque eu acreditei no potencial dessa. Que legal. Então, faça uma transição, se você quer empreender alguma coisa assim, mas seja estruturado. A gente tem que ter um grau de coragem, mas não precisa ser maluco. Perfeito. Tudo bem você fazer um plano. Tudo bem você falar, vou sair, mas quando? E aí é um cálculo bem matemático. Você tá dedicando 1 hora por dia aqui e tá dando X de dinheiro, então você simplesmente olha, caramba, eu estou perdendo dinheiro estando nesse outro trabalho. Se eu sair daqui e investir tudo aqui, Vou ganhar mais. entendeu? Então você não vai na esperança, você vai com até uma certeza. Eis que, em maio de 21, saio da advocacia, vou dedicar no digital todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu talento, que eu sei que eu consigo. Deu tudo errado. Sério, cara. Cara, foram os meses mais difíceis. Você foi para um segundo lançamento? Eu fiz vários lançamentos fracassados. Tudo errado. Cara, assim, foi o meu deserto. O meu deserto foi ali, porque assim, não fazia sentido. Eu Quanto comecei... tempo esse deserto? 6 meses. 6 meses. Eu comecei o ano com 2.000 seguidores, terminei o ano com 2.000 seguidores. Eu cheguei a fazer uma live pra 0 pessoas. Live de lançamento. Imagina aí, uma live de lançamento, 0 pessoas assistindo. Isso mexe com o coração, mexe com a cabeça. Aí abre o carrinho e fecha o carrinho. 0 vendas. Então, você já fez um lançamento de 0 vendas? Eu já. Você já deu live pra 0 pessoas? Eu já. Caramba. Então, o que É acontece? isso. E qual foi o teu ponto de virada? Então, aí que é legal. Eu lembro como se fosse ontem, novembro de 21, foi o lançamento de 0 vendas, a live pra 0 pessoas. Eu falei, cara, vou desistir disso aqui e voltar a ser advogado, porque não é possível. Eu tô tentando isso aqui já faz meses. Foi pra isso que eu saí da advocacia, pra passar vergonha no digital. Tô aqui dando murro em ponta de faca, essa porra não funciona, não aguento mais. Então assim, o meu fundo do poço foi novembro de 21. Eis que em dezembro de 21, uma mágica acontece. 3 coisinhas. Primeiro lugar, eu aprendo a vender. Até então, eu queria vender pra 1.000 pessoas no lançamento, mas eu não sabia vender pra uma pessoa. Eu não sabia quebrar objeção. Eu sabia, porra, caraca, dar um pitch foda. E aí eu fui lá, fui estudar como um maluco. Vendas. Cara, aprendi a dar um pitch matador, mas cara, sentou, comprou, entendeu? Vendas. Segundo, networking. Tinha 10 mil reais na reserva de emergência. 0, esquece patrimônio, 0. Não tinha nada. Investimento? Porra nenhuma. Tinha 10 mil reais na reserva de emergência, que era aquele dinheiro que era pra não falar que eu não tenho onde cair morto. Era 10 mil da reserva de emergência. Desses 10 mil, pegamos 9 mil e investimos em 2 grupos de networking. Uau. E não faz sentido, porque eu acabei de vir de um lançamento de 0 vendas, eu tava no meu pior momento. Eu vou tirar da reserva de emergência. Bom, o Flávio Augusto tem até aqui o livro dele, né? Cadê o ponto de flexão aqui? Porque, cara, esse livro aqui é muito poderoso. Muito né? poderoso. É um dos meus Muito preferidos. bom. Uma decisão muda tudo. E ele fala, né? Pô, eu não recomendo, mas eu comecei lá no crédito especial, né? No cheque Sim, especial. cheque especial. Então, assim, eu tive esse meio que meu momento Flávio Augusto, porque não faz sentido, eu acabei de vir no lançamento de 0 vendas, vou tirar 9 mil da minha reserva de emergência. Fudeu. Mas, mano, fizemos isso. E a terceira coisa, e que foi derivado do networking, lá num grupo de networking, ó como uma coisa leva a outra. A pessoa chegou pra mim, e o terceiro pilar, branding, a pessoa chegou pra mim e falou assim, Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. Falam que você parece com o professor da Casa de Papel, né? Falam. Porque isso aí falam desde 2017, quando lançou a série, a galera me compara na rua, eu sempre levei na esportiva. Eis que uma pessoa chega pra mim e fala, por que você não junta essas duas coisas? Uau. E aí eu mudei o meu arroba pra o professor da oratória. E eu mudei a minha estratégia. Eu tava só focando em lançamento, eu comecei a focar em mentorias individuais. Então, em vez de querer vender pra 1.000, vender pra uma pessoa. Gente, eu lembro, foi muito incrível. Que legal, cara. Foi muito incrível isso, porque tava uma call no Zoom assim, e eu sem saber vender. Eu não sabia vender. E eu não via a cor do dinheiro. Eis que uma pessoa chegou assim, na call e falou assim, pessoal, quem é que compraria uma mentoria individual do Giovanni de 4 encontros pra ele ensinar tudo que ele sabe, que fez ele virar bicampeão brasileiro de oratória por R$500? Levanta a mão. Aí várias pessoas levantaram a mão, eu falei, caraca! Esse é o meu produto. É fácil assim? Aí uma pessoa chegou, depois dessa call, uma pessoa chegou assim no meu privado. Ei, tá valendo mesmo? Eu quero, tá aqui os R$500. Aí eu disse, meu primeiro aluno, não precisei nem fazer nada. Caramba, E eu, caraca, é isso. E aí a gente fez 20 mil em 20 dias. Cara, foi o primeiro dinheiro real que eu vi. Foi tipo assim, cara, você vem, dá merda, aí 20 mil em 20 dias. Eu falei, fiquei rico. Aí eu falei, agora vai. Mas, meu amigo,
Foi isso, dezembro de 21, essa virada de chave. Isso é muito legal, né? O pessoal que está assistindo aqui, percebam o que acontece no entorno. A gente tem que ter essa sensibilidade. O que você é bom, o que você pode ajudar alguém que está do seu lado. Aí que mora as oportunidades. E o problema está escancarado ali. O que você foi, encontrei um remédio pro problema das pessoas e levou teu produto para elas. Cara, que incrível. E fazendo esses 20 mil, e daí foi quando eu comecei a faturar ali múltiplos 5 dígitos por mês sem ter seguidor, entendeu? Cara, eu não tinha seguidor, então você não precisa de seguidores para começar a ganhar dinheiro, porque o pitch era no individual. Era chamando pro Zoom e fazendo um pitch no Zoom. Cara, sensacional. incrível isso. E ouvindo o teu cliente. É a máxima, não construa um produto para o cliente, construa o produto com o cliente. Foi exatamente É o isso. foco na dor, não na sua ideia. Eu lembro até hoje, Giovanni, talvez um dos maiores saltos que a gente deu na Conquer, assim, de forma muito imediata. A gente faturava na casa dos 5 milhões com um produto tipo Netflix, com todas as habilidades que o profissional precisa para se destacar. E foi quando a gente lançou a pós, que quem pediu a pós? Os nossos alunos. A gente só tava ouvindo ali no nosso aplicativo de avaliação estilo Uber, todo mundo pedindo pós, para quando vem pós. Lançamos pós da noite pro dia, não é exagero, é da noite pro dia. Claro que tem todo um trabalho acumulado e uma base de clientes formadas e a qualidade sendo entregue. Da noite pro dia, saturamos por 10 milhões de faturamento mês. Lançando um único produto, mas que atendia a dor, o pedido dos clientes. Isso é muito legal. Esteja atento à Steve dor. Jobs falava isso, né? Cria um produto para uma demanda e não demanda para um produto. Genial. Não conhecia essa frase, muito boa. E aí, cara, isso foi o nosso start. Foi tipo assim, eu entendi o jogo. Até então não entendi o jogo, agora estou entendendo. Que legal. Aí, meu amigo, nossa. Aí é Deus, viu? 22, 23, 24, agora 25. Os melhores anos da minha vida. 22. Cara, eu lembro que eu te conheci na internet. Apareceu algum vídeo. Eu não lembro qual vídeo que era, mas eu falei, cara, esse cara é bom. É mesmo? E ainda é ele professor. Tem todo um charme, né? Porque tem um charme, né? Tem uma história, uma narrativa por trás que conquista, que chama atenção, que prende atenção. E, cara, eu lembro que em um videozinho de 30, 40, 50 segundos, uma baita aula. Uma aula express, mas, pô, esse cara é bom. Esse cara tem valor. Aí eu comecei a te seguir, compartilhei com algumas pessoas. Você acha legal esse branding? A gente já começou mirando você, já falou, esse cara é bom, agora vamos fazer uma coisa juntos. Inclusive fizemos ano passado. Esse branding ao professor, você acha legal? Maravilhoso. Muita gente criticou. Sério? Então, assim que eu comecei o professor oratório, esse início 22, babaca, ridículo, ó, querendo chamar atenção, infantilizando, cometendo o pior erro que ele tá da vida dele, que ele tá associando a imagem dele a um ator de uma série. Meu Deus, que ridículo. Isso aí vai fechar portas. Nunca que um político, uma pessoa importante, vai contratar o professor do oratório. Metendo pau. Só que... Como é que você lidou com isso? Seguindo minha intuição. Então, assim, tem as vozes de fora, tem a voz interna. Na minha intuição, algo me falava, isso aqui dá Esse certo. é o caminho. Entendeu? A gente fala em negócios, Giovanni, que a gente precisa ter um produto bom, de qualidade. Aí tem outros critérios, né, ou subcritérios, margem, escala, etc. Canais de venda, você precisa distribuir. Não adianta você ter um produto bom e não saber distribuir esse produto, vender esse produto em múltiplos canais de venda. E a terceira questão é a embalagem. O teu produto pode ser muito bom, mas se não tiver uma boa embalagem que atrai a atenção, você vai virar mais um, você vai virar commodity. Oratória, tem outras pessoas que ensinavam oratória. Sim. Mas o ele professor, pra mim, é a embalagem perfeita que você encontrou e casou com a tua personalidade, com o teu Pega esse estereótipo. funko aí pra gente, esse aqui tá na embalagem, pra gente fazer essa analogia. Então, ó. Isso é o professor embalagem. é a embalagem. Ó, Não, incrível. Legal, olha aqui. Cara, que legal. É isso. Você eu ganhei criou num podcast que eu fui, achei legal a ideia. Cara, genial, muito bonito. Você criou uma embalagem que te diferenciou do mercado. Isso é muito bom. E todo empreendedor tem que fazer isso, senão você vira mais um. Você tem que pensar como que eu posso me diferenciar. Senão o teu cliente vai olhar na prateleira o teu produto, o teu serviço. É só mais um. Qual que é a bandeira que você defende? Não é o que você vende. E pra mim é isso. Você levantou uma bandeira, uma característica que tem uma narrativa muito forte por trás, tem uma conexão com as pessoas que todo mundo gosta do Ele Professor. Personagem icônico da série, né, La Casa de Papel. Então, cara, pra mim foi genial isso. Pois é, eu também acho. Mas talvez no início não fazia sentido. Mas Talvez olhando lá atrás eu olharia, pô, Giovanni, professor, mas agora você imagina, eu com a máscara no ombro, indo para eventos, ou para o oratório, com 3 mil seguidores. E tipo assim, cara, é que eu dei uma melhorada, mas... hoje com milhões de seguidores... Não, mas não... É fácil. Até na aparência, mas sabe? no início... Imagina, legal, eu não tinha cara. tomado Roacutan, ainda tinha espinha no rosto, eu não tinha as roupas que eu tenho hoje. Então assim, eu não tinha muitos dos gatilhos. E aí a galera via assim, professor, eu dava uma julgada. Mas cara, eu acreditei nisso. Falei, não, isso aqui vai dar certo. Eis que, 2022, cara, agosto de 22, 2 Reels viralizam, 200 mil seguidores em um mês. Uau. Aí eu bato 200 mil seguidores no mês, sou chamado pro programa Pânico. Isso foi foda. Inclusive tem gente que fala, é óbvio que ele viralizou. Ele foi no Pânico? Não, eu fui no Pânico porque eu viralizei. É igual o que você falou, né? Tinha outras pessoas que ensinavam oratória. Quando eu mostro meus números, a galera fala assim, é claro que você tem esses números. Você ensina oratória? Oratória todo mundo precisa. Aí eu falei, pô, que curioso, né? Que ninguém tinha. Não tinha, né? Tinha um professor de oratória com 1 milhão de seguidores, daí eu tenho 2. É curioso. Brincadeira, como né? é óbvio depois que alguém faz, Mais fácil né? do que ter sucesso é desmerecer o sucesso dos outros, né? Brincadeira. Mas né? é porque a gente é muito bom de copy, cara. Eu chego lá e eu coloco na cabeça da pessoa, comunicação é a habilidade mais importante do mundo.
Se você não tem, meu amigo, caraca, como. Aí a galera fica assim, nossa senhora, então é óbvio, o sucesso dele vem disso. Na verdade, o meu sucesso vem de saber vender bem o que eu ensino, né? Perfeito. Se eu ensinasse qualquer outra coisa, se eu ensinasse inglês, vamos dar uma de Flávio Augusto. Concordo. Se eu ensinasse inglês, eu falar, inglês é a habilidade mais importante do mundo, meu amigo, você sabe inglês, você tá na frente de todo mundo. Então não é só oratório, não é sobre inglês, só precisa vender a sua ideia. Perfeito. Isso, oratório. Do nada. Aí, 2022, Pânico, 200 mil seguidores. Aí, novembro de 22, um ano depois do lançamento Zero Vendas. Primeiro lançamento 6 dígitos, 6 em 7, que foram 6 em 1, 100 mil em um dia. Aí, 23, começamos o ano com 300 mil seguidores. Terminamos com 1.3, 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Aí eu vou pro The Noite, aí eu vou pro PrimoCast, aí eu vou pros sócios. Aí eu começo a atender a Natália Beauty, vem novos grandes players. Aí, 2024, não, novembro de 23, 2 anos depois do lançamento Zero Vendas. Primeiro lançamento, de 7 dígitos. Aí, 2024, a gente começa o nosso projeto no YouTube, bate 500 mil no YouTube. Tá Plaquinha aqui de a plaquinha de 100. Começamos a atender novas referências, novos Quem players. você já atendeu? Fala alguns nomes. Além da Nath Beauty. Vamos lá. Natália Beauty, Poliana, Cela, Thiago Reis, Rafael Brandão, Mari Macchione. Tem alguns. Forte. Tem ex-BBBs, tem ex-Fazenda. Políticos. Políticos tem alguns com milhões de seguidores que as pessoas conhecem. Eu não posso falar porque tem contrato de confidencialidade. Uau. Então, mas tem. Desembargadores, assim, funciona tem muita gente. Fui pro Inteligência Limitada, primeira palestra internacional. Então, assim, tudo isso, gente, coisa de 2 anos. Lembra? Em janeiro de 22, Legal. eu tinha 3 mil seguidores. Que legal, rápido. Janeiro de 22, eu tinha 3 mil seguidores. Giovanni, o que não te fez desistir naquele deserto que você passou? Que foi duro, eu imagino que o coração e a cabeça devem ter girado, você tinha vontade de largar tudo, enfim, se culpando, se questionando, colocando a tua autoestima no chão. Quem nunca passou por isso? Todos passaram por isso, mas eu tenho curiosidade de entender como é que você lidou emocionalmente com isso para ter continuado. Eu gosto de dizer, Giovanni, que milagres não acontecem para quem merece, milagres acontecem para quem não desiste. E você não desistiu. E a grandeza nasce quando, gente? Quando a gente faz o que todo mundo faz? Não. Quando a gente faz o que a maioria não está disposta a fazer pra gente atingir aquilo que a gente quer atingir. E você fez isso. Mas eu tenho curiosidade. O que passava pela tua cabeça? O que não te fez parar? E eu falo isso porque talvez tenha alguém nos assistindo agora que tá na mesma situação que você estava há 3, 4 anos atrás. E é muito rápido, muito recente a virada de chave. O que fez eu não desistir foi ter visto pessoas, entre aspas, menos qualificadas tendo mais resultado. Então, olha só que louco. Quando eu era advogado, lá pra março de 21, foi quando eu comprei meu primeiro curso de marketing digital. E nesses cursos de marketing digital, o pessoal usando o gatilho mental da prova social, mostra várias pessoas tendo resultado. Eu via várias pessoas tendo resultado, mas assim, pessoas como nós, pessoas comuns. Aí eu falava, mas meu amigo, eu fui o melhor aluno da turma de uma universidade federal. Cara, não é possível que eu não consigo fazer essa bagaça funcionar. E é muito interessante isso, foi ver outras pessoas chegando lá. Por exemplo, Deus permitindo, eu serei bilionário. Eu não falo tenho certeza porque o futuro a Deus pertence, mas Deus permitindo, eu serei bilionário. E eu tenho muita consciência disso. Por quê? Porque eu conheço pessoas que chegaram lá. E as pessoas que chegaram lá não são super-homens, não são semideuses, não têm uma mente maior que a sua, são iguais a nós. Só que eles têm um conhecimento que eu não tenho. Então, caramba, pra chegar lá só tenho que conseguir esse conhecimento. Ah, Giovanni, mas você tá romantizando o capitalismo. Se fosse fácil, qualquer um conseguia. Não, a questão é que não é fácil. E a maioria desiste no caminho. E tá tudo bem. Só que eu me inspiro muito nisso. Se alguém chegou, se alguém conseguiu, eu consigo. Que legal. E agora mudando um pouquinho do... Um dia eu vou construir uma empresa tão foda como a Conquer, porque eu sei que meu amigo Whindersson conseguiu. Não, que isso. Giovanni, curiosidade. Aliás, curiosidade não. Eu queria que você desse uma aula rápida aqui pra pessoa se tornar um comunicador melhor. Uma aula express. Talvez uma dica, 2 dicas, 3 dicas. Só pra você dar um gostinho daquilo que você ensina. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu vi, que eu gostei do nome. É como se tornar mais magnético. Nossa, então, a palavra é boa, hein? Magnético. Imagine você e eu nos tornando mais magnéticos agora. Então, a ideia do magnético é porque é como se fosse um imã, né? Você vai atrair pessoas, oportunidades, dinheiro. Você vai se tornar magnético. Antes de você dar a dica, você aí se inscreve no canal. Não deixe de comentar, inclusive, o que você tá achando desse episódio, que é uma super aula. Inclusive, eu tô curioso pra ouvir a tua resposta. Muito simples. Nos últimos anos, depois de estudar comunicação no teatro, no debate competitivo, nos Toastmasters, ler dezenas de livros, fazer dezenas de cursos, treinar empresas como Biogen, Johnson & Johnson, Falcone, a Tropa de Elite de São Paulo, o Exército Brasileiro, depois de compilar tudo isso, eu simplifiquei um passo a passo, do básico ao avançado, um método comprovado, infalível, que qualquer pessoa pode utilizar para sair do absoluto zero, não importa o lugar que você esteja na comunicação, e se tornar o melhor comunicador que você pode ser. E são só 3 coisas. Não é nada hiper mega mirabolante. Depois de estudar muito sobre esse assunto, confabular muito, simplifiquei, são 3 coisas. Eu chamo isso de os 3 Cs da comunicação. É um método registrado nosso. O que são os 3 Cs da comunicação? Clareza. Então, primeira
primeira coisa que você vai fazer: perder vícios de linguagem, melhorar a sua dicção, abandonar a prolixidade, adaptar seu vocabulário e estruturar bem a sua fala. Clareza. Legal, você é compreendido, a pessoa te entende. Só que se você não tem o segundo C, confiança, que é quando você perde qualquer resquício de timidez, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento, quando você destrava a sua segurança, quando você fala de forma realmente confiante. Esse é o segundo C. E o terceiro C, que é o mais importante de todos. Porque do que adianta você ter coragem para falar, você se falar de forma clara e cristalina, se você não é convincente. Então o terceiro C é convencimento. E é aqui que você aprende técnicas avançadas de oratória, que vão desde rapport, linguagem corporal, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, técnicas avançadas de vendas, networking, palestras, comunicação digital, argumentação. Inclusive você falou de argumentação, né? Que é o que falar, como falar. Lancei um curso chamado Hiperpersuasão, que é o único curso, pelo menos que eu conheço, eu já vi vários, que ensina além de oratória e argumentação. Então a gente ensina isso lá com aquela minha experiência de debate competitivo. E a gente tava aqui no meio do podcast, chegou uma mensagem aqui da editora Gente com a capa do meu livro, gente. Gente, isso é primeira mão aqui, galera. Primeira mão, ninguém viu isso aqui. Ninguém viu isso aqui. Eu vou revelar pela primeira vez aqui no canal do Wendel. Então, o livro Como Falar Bem e Ficar Rico. Olha só essa capa. Que vai ser lançado logo, né? Talvez mude uma coisinha ou outra, mas a capa é basicamente essa. Que bonito, cara. E, se duvidar, no momento em que esse vídeo aqui está sendo lançado, já está aberta a pré-venda desse livro. E no livro Como Falar Bem e Ficar Rico, ensina os 3 Cs da comunicação incrível. Inclusive, lá no livro, as pessoas vão aprender o segredo do oratório de Jesus. Tem um capítulo só pra isso. Já que você falou de Jesus, e você trouxe algumas vezes na tua história Deus, fiquei curioso. Como é que Deus se encaixa nos teus negócios, na tua vida? Bom, falar que Deus se encaixa nas minhas coisas é complicado, né? Então vou ajustar a pergunta. Como é que Deus impacta os seus negócios? Top. Bom, eu sou uma pessoa que nasceu, não sei, de uma família católica, fiz até ali a primeira Eucaristia. Eu venho de um seio, assim, crente em Deus, só que por muito tempo eu me afastei, fiquei adormecido, fiquei agnóstico, acho que eu nunca fui ateu, mas eu fiquei agnóstico um tempo, tipo assim, deve ter, não deve ter, não sei, não me importa. Só que com tanta coisa que foi acontecendo na minha vida, é muito louco. Assim, não tem outra explicação, Não tem outra entendeu? explicação, cara. As coisas que vão acontecendo. Sabia que até conselho de negócios hoje em dia a gente pede a Deus, porque assim, quando você tem uma intimidade, né? Apareceu um negócio, olha essa história. Legal isso. Nunca contei isso, tá? Apareceu um negócio que eu tinha uma dúvida se eu deveria fazer esse negócio ou não, porque não se encaixava muito bem com os meus princípios. Era um negócio que eu não sabia se eu fazia ou não. E era uma grana violenta, tipo assim, a maior grana que eu já recebi na vida. Não é bet, tá, gente? É outra coisa. Bet, assim, é um não claro, não é bet. Era uma coisa que tava ali no limiar. Não era divulgação, era um treinamento e tal, mas, enfim. Tava em dúvida se ou não, cara, isso aqui não sei e tal. Sabe quando simplesmente não é um sim claro? Se não é um sim claro, é um não claro. Mas naquele ali, vou ou não vou? Cara, pedi uma resposta, pode falar, cara, é pra ir ou não é? Pedi, me ajuda, por favor, me dá uma resposta muito clara. Eis que a pessoa que tava intermediando o negócio fica doente, o negócio cai por completo e nunca mais fala disso. Eu não precisei nem decidir, foi tirado da mesa. Então hoje eu entendo aquela música lá, a porta aberta é você, a porta fechada é você. Hoje eu tenho plena consciência que Eu creio nisso. eu entro... Isso é uma música do Morada, né? É, eu acho que é Morada. Acho que é do Morada. Do Brunão. E o que acontece? Hoje eu tenho plena consciência que não adianta você querer se forçar nos lugares. Deus já tem um plano pra você. E, cara, tem lugar que você não vai entrar e tem lugar que você vai entrar. Então, hoje em dia, eu não piro mais em algumas coisas. Eu queria, às vezes, nossa, eu queria muito estar aqui. Eu queria estar muito, receber esse prêmio. Eu queria muito ter isso aqui. Mas se não for o que Deus quer pra mim, não vai ser. Cara, isso. Então, assim, muito legal você ouvir isso, cara. A palavra fala, né, que se a gente colocar os nossos planos diante de Deus, eles terão bom êxito. E o bom êxito, muitas vezes, é aquela porta fechada mesmo. E é confiar que os planos de Deus são maiores que os nossos. A gente vê em partes e Deus vê o todo. Então, isso é muito legal. Traz uma paz, né? A gente poder viver a nossa trajetória. Não só paz, como também a questão do tempo. Porque imagina que tem muita gente assistindo isso aqui que é jovem, tá buscando uma inspiração. Quero saber o que eu faço da vida. Não sei qual é o meu propósito, tô perdido, esse tipo de coisa. E aí, a gente tá numa era de redes sociais, que a galera tá vendo gente de 15 anos, de 16 anos, de Ferrari e tudo mais, faturando milhões, e existe um efeito de comparação que a galera fala, cara, então eu sou um burro, eu sou um fracassado, eu sou um merda, porque tá todo mundo ali jovem, milionário, e eu tenho 20, 25, 30, 35, 40 e não tenho esse resultado, então eu sou um lixo mesmo. Mas tudo tem seu tempo. E aí, depois que eu descobri isso, meu Deus, olha a paz que vem. Total. Faz a sua parte e tudo tem seu tempo. O seu caminho não é igual ao caminho do outro. Não fica se comparando nesse sentido. E nesse sentido, que conselho você daria para quem precisa ou quer dar um ponto de inflexão na sua vida? Leia o meu livro! Também. Link na vida. Aquele ponto de virada. Alguém tá precisando dar um ponto de virada, uma virada de chave na vida, na carreira, no seu negócio. Que conselho que você daria? Isso é um exemplo real. Você vai acordar, aí você vai colocar uma lista de
de quais são os objetivos que você mais quer conquistar. Então, o carro que você quer ter, o relógio que você quer ter, a viagem que você quer fazer, a casa que você quer morar, os países que você quer visitar, o saldo da conta bancária. Você vai colocar tudo isso. Cara, eu quero isso. Nesse exercício, você vai fazer o seguinte. Você vai sonhar alto. Não tem limites. Ninguém tá te colocando limite. É o que você quiser. É o que você quiser. Não, eu quero 10 carros, eu quero Ferrari, McLaren, você escolhe. Não tem limites. Você quer milhão, você quer bilhão, você quer trilhão, não importa. Não tem limites. Você vai colocar tudo isso aí. E vamos ver até onde vai a sua mentalidade. Você vai colocar os seus sonhos. E aí você vai fechar o olho e durante 5 minutos você vai imaginar na sua cabeça que você já possui tudo isso. E você vai sentir gratidão. Então é o seguinte. Como que a maioria das pessoas se sentiria aqui se ganhasse na loteria? Caramba, ganhei na Mega Sena, ganhei 20 milhões. Como que eles se sentiriam? Feliz. Em êxtase. Pronto. Sente isso agora. Sente, fazendo essa imaginação, como se você tivesse esse resultado. Como se o futuro já fosse real. Porque ele já é. Então aquilo lá já é seu. Então se você tem essa capacidade de ver lá na frente e sentir gratidão hoje pelo que já é seu, essa realidade vai se tornar a sua vida muito antes do que você pensa. Muito bom. E o melhor conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? O melhor conselho, tem tantos, mas eu vou escolher um de um cara que eu admiro muito. Temos essa admiração em comum. Flávio Augusto. Sabia que eu não conheço ele pessoalmente ainda? Não conhece, cara? Não conheço. Pô, tem que trocar essa ideia. Tem que dar um jeito, né? Eu sou o maior divulgador desse livro aqui. O meu vídeo mais visto, vou te mostrar. O meu vídeo mais visto no Instagram. 4 livros pra ler e ficar muito rico. 16,5 milhões. Eu indico o ponto de flexão. Flávio. Meu vídeo mais visto. Tem que dar moral pra ele, Flávio. Mas eu vou te chamar. Tendo uma oportunidade, eu vou te chamar. Uma vez, daí isso entra também na história da Conca. Eu já contei essa história pra você e pro Joseph, que lá pra 2022, se duvidar foi início de 22, foi bem quando eu estava nessa jornada de alavancagem. Eu não tinha 200 mil seguidores, tinha lá pra 5 mil seguidores talvez. Eu era o professor, tava começando a fazer dinheiro, tava com 5 mil seguidores. A Conca com aquelas estratégias geniais dele de indique bastante esse curso que você vai desbloqueando presentes. E daí tinha lá uma call com o Flávio Augusto. Aí, meu amigo, eu falei, nossa, eu vou indicar muito. Aí eu comecei a indicar loucamente. Meu Deus, faça aí, pelo amor de Deus, porque eu queria muito chegar aqui nesse ponto que desbloqueava uma call com o Flávio Augusto. E aí, eventualmente, consegui. E daí cheguei lá na call do Flávio Augusto, tava o Joseph, tava o Flávio, tava uma call numa plataforma lá. E aí eu assim, caramba. E daí eles falaram, olha, vocês vão fazer perguntas. Só que é o seguinte, tem esse sitezinho aqui que você põe sua pergunta e a galera vai votar. E ele vai falar as mais... Ele vai responder as mais votadas. Mas ninguém votava na minha pergunta. Eu, caramba, e agora? Aí eu, será que se eu abrir numa janela de navegação anônima e votar na minha pergunta dá certo? Aí eu entrei assim, votei, deu certo. Deu certo, vai. Aí eu comecei a hackear o negócio e virei a mais votada. Não era nem pra eu estar falando isso, os caras lá. Pô, tudo bem, já passou. 2 anos, 3 anos. Aí beleza, pergunta mais. Aí do Hackeou nada. o sistema. Eu fiz a pergunta, né? Qual que é a melhor técnica de oratória pra vendas? Então fiz essa pergunta. Aí eu gravei a resposta, porque eu fiquei emocionado, né? O Flávio Augusto ainda não tinha nenhum resultado. Flávio Augusto, o professor da oratória apertou aqui, então é o seguinte, o professor da oratória. Eu fui falando lá, filmei. Aí ele falou, e esse é o conselho que eu vou dar. A maior técnica de oratória pra vender é ouvir. Olha só, cara. Isso aí é incrível, porque o primeiro passo, o segundo, porque o primeiro passo de um pitch é fazer o rapport, o segundo é você colocar o seu pitch pra ouvir. Cara, muito pra bom. falar, no caso, daí você ouve ele e nisso você adapta o seu pitch. Depois que você entende isso, vender é como tirar doce de criança, é muito fácil. Perfeito. É o que a gente fala em vendas. As razões do cliente têm que vir acima das tuas razões como vendedor. E como é que você coloca as razões do teu cliente acima das tuas razões? Ouvindo. É assim que você se conecta e, enfim, entende o momento, a dor e o desejo do teu cliente. Muito bom, muito bom. E o pior conselho que você recebeu? Não foi bem um conselho, mas foi uma visão que me foi apresentada que me limitou por um tempo. Que foi assim, quando eu comprei esse primeiro curso de marketing digital que eu comentei, era focado em lançamentos. Só que era tão focado em lançamentos que esse curso meio que colocava uma viseira aqui pra tapar sua visão pra todo o resto, pra você fazer lançamentos. E eu me machuquei muito tentando fazer lançamento, porque lançamento é o pior jeito de você começar. É o pior. Eu não sabia o que era perpétuo, eu não sabia o que era mentoria individual. Então assim, eu me matava pra fazer lançamento. E foi esse o meu deserto. Depois que eu entendi, caramba, eu posso vender uma mentoria individual, caramba, eu posso vender uma mentoria aqui, tal. Giovanni, se você fosse recomeçar hoje do zero e tua vida dependesse disso e você precisasse faturar 1 milhão em 12 meses, o que você faria? Pediria 1 milhão pro Flávio Augusto, liga. Não. O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, então é muito legal a gente ser bootstrap e tudo mais. Mas, levando em conta que eu tenho que faturar muito rápido, uma hipótese seria eu vender uma parte da minha empresa já para um potencial investidor. Eu sei casos reais disso. Tem um amigo meu, deixa eu ver se eu tô com o livro dele aqui. Não sei se você já ouviu falar do Breno Perrucho. Já ouviu falar dele?
Já. Pronto, o Breno Perrucci, inclusive já esteve aqui, já gravou um vídeo comigo legal. aqui. Pô, o Brenão, ele tem o canal Jovens de Negócios, tem mais de 2 milhões lá no YouTube. Que legal. E ele lá, nos seus 25 anos, estudante da faculdade, ele resolveu falar sobre negócios e investimentos para jovens no YouTube. Eis que o Thiago Nigro, e ele conta a história no livro, eis que o Thiago Nigro chega para ele assim e fala: ei, eu quero comprar 20% do seu canal por 1 milhão. Aí ele topou, né? Óbvio. Aí hoje em dia ele fala assim: caraca, vendi muito barato, o Thiago vendeu e o preço que você falava eu tinha dado. Porque ele já sabia o potencial daquilo, ele já sabia que ia ser incrível. Mas enfim, ele virou sócio do Thiago Nigro. Então, uma possibilidade seria: ok, estou em janeiro de ano X sem nada. Começaria, claro, a produzir conteúdo, mas a produção de conteúdo não é curto prazo. No curto prazo, tinha que ter caixa, eu tenho que ter algum caixa para fazer alguma coisa. Então, faria as mentorias individuais, que é o jeito sem custo de eu conseguir ganhar dinheiro. Bum, bum, bum. Tô fazendo caixa, já retroalimento na produção de conteúdo para fazer YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. Nisso, eu já tô criando esse ecossistema. Aí, eu já iria pro passo de fazer um lançamento de um perpétuo. Como assim um lançamento de um perpétuo? O perpétuo é um curso que vende todo dia, você pode ir lá e qualquer momento comprar. Só que o lançamento, eu vou ofertar uma condição especial. Então, já que já vai lançar o perpétuo, faz uma condição especial. Então, isso é um lançamento. Aí, beleza. Nesse perpétuo, eu faria algo que gera muito valor. Por exemplo, uma mega comunidade de oratória, que você vai aprender muito sobre oratória, ter contato comigo. Um negócio muito bacana, uma entrega muito boa. Por exemplo, faria uma recorrência barata. Legal. R$ 9,90. Colocaria bastante gente pra dentro. Tentaria viralizar conteúdos, colocando cada vez mais gente pra dentro. E aí chegaria no potencial investidor e venderia a partir disso. Porque daí, pô, recorrência e tal, papapá, já fica mais fácil de vender a ideia. Bom. Então, pensando no jeito mais fácil de fazer 1 milhão em um ano, eu faria isso. Mas seria muito possível também eu conseguir bater 1 milhão, por exemplo, com um lançamento já nesse meio de caminho, sem nem precisar vender o negócio. Mas, se minha vida depender disso, eu com certeza iria pra esse caminho. Fez sentido? Porque assim, o cara joga banco imobiliário da vida real. Não, o cara cria empresa, vende empresa, não o Flávio Augusto. Então, esse meu caminho faz sentido? Muita lógica, muita lógica. Tá. Pode anotar e pode seguir esse modelo que é o modelo vencedor, modelo de sucesso. Dá trabalho pra caramba, como tudo que dá resultado dá trabalho, mas funciona. Aliás, você fez muito disso, né? Você é prova viva que funciona. Eu só não lancei uma recorrência. Eu queria muito pensar em como eu faço isso do jeito certo, porque eu não quero dar um tiro errado. Depois a gente conversa sobre. Perfeito. A gente fala, tem uns pontos sobre recorrência, vários pontos, mas não vou falar ao vivo aqui não. Em outro momento. Aí tem que arrastar pra... Aí não, em outro momento eu vou dar as dicas aqui. Eu posso falar com a autoridade que eu já tive. Já tive. A gente tem, né, uma das maiores plataformas de recorrência no Brasil, que é o Conquer Plus, mas enfim, isso fica para uma outra história. Giovanni, uma lição de vida que a escola não ensina. Quer dinheiro? Pô, muito simples. Você passa o ensino básico, médio, fundamental, superior, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sai pobre motorista de Uber. Isso é muito louco. Giovanni, você é contra a ciência? Você é anti-ciência? Não, não sou. Inclusive, quero ser pós-doutor. Tá na minha meta de vida isso. A questão é, esqueça dinheiro. Você quer ir porque você gosta? E eu quero fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em comunicação, persuasão, porque é a minha paixão. Mas você quer fazer dinheiro? Esqueça faculdade. Não é mais. Acabou, já foi esse tempo. Pô, tá na época da inteligência artificial, você... Faculdade, quando você saiu, não tá podendo mais nada. O que você aprendeu tá completamente desatualizado. Mas, Giovanni, eu quero ser médico, então faz faculdade. Giovanni, eu quero ser advogado, então faz faculdade. Giovanni, eu quero ser engenheiro, então faz faculdade. Todos os outros casos, não faço. Quer dizer, não vou falar não faço, mas repense. Só pra não me cancelar. É uma boa provocação e boa reflexão. Claro que não abra mão da faculdade se é pra ficar parado em casa e não fazendo nada. É, tipo assim, o Mark Zuckerberg criou o Facebook, saiu da faculdade, mas ele tava em Harvard. O Steve Jobs, ele estava numa faculdade, ele saiu da faculdade pra empreender. Tem um bom plano. Tem um plano. Um bom plano alternativo para estudar, para se, enfim, para se aperfeiçoar. Se você não tiver nenhum plano, faça a faculdade, que eu vou dizer que é o mínimo agora, que tem que fazer. Duas provocações que eu pensaria nisso hoje. Eu não emendaria ensino médio com faculdade. Concordo. E nem emendaria faculdade com pós. Porque assim, a gente sai do ensino médio achando que a gente tem que voar pra faculdade. Perfeito. Cara, por que você não vai ter experiência profissional? Perfeito. Pô, foi isso que mudou o game do Flávio Augusto. Ele passou para estudar no segundo semestre e aí ele falou, tá, não vou ficar 6 meses parado. Começou a trabalhar com vendas. Ao final dos 6 meses, ele ganhava mais como vendedor do que ele ganharia com 10 anos de formado no curso que ele passou. E ele falou, não faz sentido. Então tem experiência de vida, tem experiência profissional antes de ir pra faculdade, então 1 aninho. E, cara, você fez uma faculdade, nem mesmo uma pós. Porque você não tem experiência profissional. Você não sabe como é o mundo. E aí tem muita chance de você emendar a pós e tudo mais pra uma coisa que depois você não vai fazer. Vai viver a vida, vai trabalhar, porque daí você vai numa pós mais estratégica. Eu, quando eu tava na faculdade, queria fazer pós de direito imobiliário. Não porque eu gosto, porque eu achei que dava dinheiro. Perfeito. Então não emende. Nem ensino médio de faculdade, nem faculdade com pós. Muito bom. Pessoal, estamos caminhando para a reta final desse super episódio, cara. Que aula e que história, hein?
Eu não conhecia todos esses detalhes, é realmente muito inspirador. Você é uma referência, não é à toa que você está onde você está hoje. Parabéns por isso. Obrigado. E acho que agora chegou o momento do unboxing. Do unboxing, Gente, chegou Momento o Michael Wazowski. Olha aqui, galera. Aliás, antes... só falta não ser, tá ligado? Chegou outra coisa. Ó, só não esqueça de dar um like aqui no canal e bora acompanhar esse unboxing, Vamos ver. que é o Giovanni, ele professor na capa Da revista. Eu espero que seja, porque vai que Qual chegou. revista? Qual revista? É a Gestão em Negócios. Olha aqui. Vamos lá. Então, momento Michael Wazowski aqui. Tô achando que é, hein? Vamos lá. Tan aí. Cara, tá bonito, hein? Nunca negue palco, domine a oratória e impulsione seu negócio. Técnicas e dicas para falar bem em público, conquistando mais clientes, influenciando pessoas e aumentando suas vendas. Cara, que animal. Curtiu? Bem? Então, de presente pra você. Cara, parabéns. Que lindo. Tamo junto. Olha que animal. Ó, se você abrir, tem lá a matéria, aí a matéria ficou bonita também. Ó, Que legal, que legal. tem aqui uma foto minha legalzinha. Essa é legal de pegar. Ó, Que legal. então tem essa fotinha aqui também. Aí aqui outras pessoas falam também. Aí tem esse aqui, ó. Umas dicas também. Pô, ficou bem legal. Ó, os 3 Cs da comunicação que eu falei pra vocês. Cara, incrível. Cara, poxa, agora eu vou ter que ter o meu momento Michael Wazowski. Então vamos lá. Você já assistiu o Monstro S.A.? Cara, assisti. Ele Mas não muitos anos ele não tá atrás. pegando minha referência. Você tem que ver depois no final lá. Eu não lembro. Então eu vou ter um momento Michael Wazowski assim. Eu estou na capa da revista! Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, genial. Parabéns, cara. Tamo Animal. junto. Muito obrigado. Galera que nos acompanhou, espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Anota essas dicas. Segue ele, professor. Como é que tá no Instagram? Bem difícil. É o professor da oratória e não esquece do livro Como Falar Bem e Ficar Rico. Então, gente, valeu e eu espero te ver no próximo vídeo.